Olá, seja muito bem-vindo ao Café com Bíblia, o devocional diário da Primeira IPI de Santos. É muito bom ter você por aqui. O nosso devocional de hoje, nós iniciamos uma jornada por um dos mais famosos sermões de Jesus, o Sermão do Monte. Neste famoso sermão, Jesus aborda vários temas que envolvem a nossa vida, questões internas, questões ligadas ao nosso relacionamento com Deus, ao testemunho, prática da oração. E eu quero, ao longo dos nossos encontros matinais, poder refletir com você acerca dos ensinamentos de Jesus neste sermão tão belo. E hoje eu quero começar pelo começo do sermão, pelas bem-aventuranças. E apenas uma será suficiente para nós aprendermos um pouco a respeito daquilo que Jesus quis ensinar como sendo o padrão do reino de Deus, ou o padrão do cidadão do céu, os valores contidos no céu. O texto diz assim, Mateus capítulo 5. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximou-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. O Sermão do Monte começa com um desejo sincero de Jesus em ensinar a multidão que o acompanhava. É muito interessante porque isso aponta para o fato de que é sempre Deus quem vem ao nosso encontro. A iniciativa é sempre de Deus. E isso fica muito claro nas atitudes de Jesus. Jesus, então, se aproxima daquelas pessoas, as reúne e, como quem deseja investir um tempo de ensino nelas, ele começa a ensiná-las. E o primeiro ensinamento de Jesus, nesse que, como eu disse, é um dos mais famosos sermões de Jesus, que apontam para os valores do cidadão do céu, Jesus começa chamando a atenção dos seus ouvintes para o coração. E ele diz, é bem-aventurado, ou seja, é feliz, o humilde de espírito. Numa tradução, nós poderíamos também nos referir ao humilde como sendo pobre de espírito, porque deles é o reino dos céus. Veja que interessante, Jesus está dizendo de maneira muito clara que o reino do céu é composto por pessoas que são humildes, ou por pessoas que são pobres. É interessante perceber que aqui isso nada tem a ver com bens materiais. Jesus está referindo-se à humildade de espírito ou à pobreza de espírito. Eu sei, é verdade, muito é dito por aí a respeito desse texto. No entanto, nós precisamos ser honestos intelectualmente para dar ao texto a interpretação que o texto pede para si mesmo. De maneira que, quando Jesus se refere à felicidade como estando diretamente ligado à humildade de espírito, ele aponta para a necessidade de autoconhecimento. E veja, o nosso relacionamento com Deus começa com Deus se revelando. E a revelação de Deus especial aqui em Jesus produz no nosso coração uma resposta de autoconhecimento. É quando somos confrontados com a beleza, a santidade e o amor de Deus, e ao olhar para o nosso coração percebemos que somos pecadores, indignos, pobres, humildes de espírito. Então veja que esse autoconhecimento aponta para a necessidade de reconhecermos que ser humilde de espírito ou pobre de espírito significa necessariamente reconhecer que espiritualmente
nós somos necessitados, carentes, dependentes. E é muito interessante perceber que Jesus aponta para como sendo o primeiro passo para encontrar esta bem-aventurança, essa felicidade, para ser de fato um cidadão do céu, reconhecer que somos pecadores. E esse é um convite para nós, olharmos para o nosso coração, muitas vezes permeado de religiosidade, justiça própria, autojustificação, e percebermos, meus queridos irmãos, que nós somos pecadores, que a nossa oração precisa passar por necessariamente autoconhecimento. O nosso relacionamento com Deus precisa partir da constatação interna de que nós somos necessitados e precisamos do Senhor. Porque é a partir desta constatação, que é resposta à revelação de Deus, é que nós conseguimos dar os demais passos para essa felicidade do reino dos céus. Mas esses demais passos serão temas para os nossos próprios devocionais. O que nos importa hoje é perceber que o primeiro passo de um cidadão do céu é reconhecer o seu estado de humildade, de pobreza espiritual. Reconhecer que somos dependentes do Senhor e que, portanto, carecemos da sua graça e sua misericórdia. Certa vez, Deus, como muitas vezes o fazia, se revelou a Moisés, apontando para Moisés o caminho que ele deveria trilhar com o povo, e havia um contexto onde o povo várias vezes se rebelava contra Deus e Moisés tendo que lidar com todas estas coisas. E Moisés disse uma coisa interessante para Deus: Senhor, não me faça subir sem a tua presença. É muito bonito isso, porque Moisés, o grande líder do povo, o grande libertador do povo no contexto da escravidão, o meio pelo qual os prodígios de Deus foram revelados de maneira visível tanto aos egípcios quanto ao povo de Israel, declara a sua dependência de Deus. Senhor, não me faça ir se o Senhor não for comigo. Eu fico pensando como é esse o sentimento que nós precisamos ter. Não há verdadeira felicidade sem reconhecimento de que nós não podemos produzi-la. Reconhecer que somos humildes, ou como eu tenho chamado, pobres de espírito, é reconhecer que somos pecadores e que, portanto, carecemos de uma intervenção de Deus na nossa vida. Vamos encerrar a semana, hoje é sábado, orando ao Senhor, pedindo que Ele nos conceda a graça de sermos instrumentos dEle, nesse relacionamento que temos com Ele, pedindo que Deus nos use na próxima semana, a partir de agora, mas também reconhecendo que aquilo que nós queremos que Deus faça conosco, Ele fará quando tivermos uma visão adequada a respeito de quem nós somos. Nós somos necessitados e precisamos da ação de Deus na nossa vida. Vamos orar por isso? Querido Deus, nós te agradecemos por esse dia maravilhoso que o Senhor nos dá. Obrigado por esta oportunidade de refletirmos em Sua palavra e nela, Deus, sermos confrontados com quem nós somos. Nós de fato somos humildes de espírito, porque nós não temos nada a oferecer a não ser nós mesmos. E portanto, Deus, nós somos necessitados espiritualmente do Senhor. Nós precisamos da ação do Senhor na nossa vida. Nós precisamos, ó Deus, que o Senhor ressignifique a nossa vida e nos ajude, Deus, a trilhar o caminho que o Senhor tem para nós. Reconhecemos, ó Deus, que não conseguimos viver como um verdadeiro cidadão do céu, à parte
do nosso relacionamento contigo. E por isso nós reconhecemos, somos pecadores e precisamos do seu perdão. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia dos teus filhos. Perdoa-nos, instrui-nos nos teus caminhos e permita, Deus, que possamos, de fato, trilhar essa jornada de bem-aventurança como cidadãos dos céus, como pessoas que desejam viver nos padrões do céu. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde e nos conceda a graça de sermos humildes de espírito, de reconhecermos que precisamos do Senhor e assim desejarmos, ó Deus, caminhar contigo. Em nome de Jesus é que nós oramos agradecidos. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Foi muito bom esse tempo que nós passamos juntos aqui. Amanhã nós estaremos de volta, no mesmo lugar, no mesmo horário. E eu espero ter você de novo para o nosso querido Café com Bíblia. Deus te abençoe. Tchau.